Mendix, uma ferramenta low-code que é usada para criar programas com nenhuma linha de código. Nós estaremos usando esta ferramenta para criar nosso jogo. A ideia do nosso jogo será um jogo de adivinhar números. O computador irá gerar um número aleatório e nós, como player, iremos tentar adivinhar este número. Para alcançar isso, usaremos os seguintes recursos do Mendix: Microflow, para criarmos a lógica do nosso jogo; Domain Model, para gerenciar nossos dados, como o número aleatório gerado pelo computador e o nosso número adivinhado; e Páginas, para o usuário interagir com todos esses recursos mencionados. Começaremos pelo Domain Model. No Mendix, temos uma coisa chamada entidade. Uma entidade é basicamente um container que guarda vários tipos de informações. Para entender melhor, pense em uma tabela com o nome pessoa. Uma pessoa precisa de um nome, que será um tipo texto, uma idade, que será um tipo número, e uma data de nascimento, que será um tipo data. Essas informações são o que chamamos de atributos. Uma entidade, então, é que nem um molde que podemos criar vários objetos dessa entidade. Por exemplo, podemos criar um objeto da entidade pessoa com os seguintes atributos: nome, Lucas; idade, 20; data de nascimento, 1/1/2002. E podemos continuar criando quantos objetos quisermos. Por exemplo, outro objeto com o nome Julia, idade 26, data de nascimento 7/1/1996. E por que isso é importante para nós? Bom, nós iremos precisar de duas entidades. Uma para guardar o número aleatório que o computador irá gerar e outra para guardar a nossa jogada. Para isso, arraste uma entidade no quadro branco e dê o nome de número aleatório, sem os acentos para evitar erros, e adicione um atributo chamado valor e mude o tipo deste atributo para integer, ou inteiro, que basicamente significa que este atributo irá guardar um número. Agora, podemos fechar esta janela e criar outra entidade, dando o nome de jogada, seguindo os mesmos passos anteriores, adicionando um atributo chamado valor e mudando seu tipo para integer, inteiro. Por enquanto, só temos um molde. Vamos para a parte em que podemos criar os objetos de nossas entidades. Para isso, usaremos os microflows. O microflow permite que a gente possa usar as entidades que a gente criou no Domain Model, podendo assim criar os nossos objetos de nossas entidades, deletar, mudar e mais. Comece por criar um microflow clicando com o botão direito do mouse e selecionando o microflow. Após criado, nós iremos ver uma nova janela. Este círculo verde é basicamente o começo da nossa lógica, e o círculo vermelho é o final, e tudo que está entre esses dois círculos será a nossa lógica. Vamos pensar no que nós precisaremos para nosso jogo. Precisamos que o computador de alguma forma gere um número aleatório. Vamos começar simples. O resultado vai poder ser de 1 a 10. Adicione uma atividade de criação de objetos da caixa de ferramentas ao lado direito. Dando 2 cliques nela, podemos ver as entidades que criamos. Selecione um número aleatório. Irá aparecer 2 botões escritos Commit. Marque sim nele. Isso significa que ele irá salvar este objeto em nosso computador e poderemos acessar mesmo depois de fechar nosso programa. Com isso, criamos apenas o objeto. Falta preenchermos o atributo valor. Clique em New e selecione o atributo valor. Agora, neste campo de texto, é onde a gente definirá este atributo. Se você apertar as teclas Ctrl e Space no seu teclado, uma lista com várias coisas irá aparecer. Dando uma olhada por ela, temos o que chamamos de funções. Uma função é só uma ação que o computador faz e retorna um resultado para nós. Muito como nós temos funções de adição, subtração e divisão, o computador também tem. Nós iremos usar duas funções. Primeiramente o floor, que basicamente pega um valor que nós iremos dar, chamado de parâmetro, como exemplo 8.37, e arredonda para baixo e transforma em um 8. Para lembrar, floor em português significa chão, então sabemos que sempre irá arredondar o número para baixo. E a outra função é a random, que irá gerar um número aleatório. Para podermos limitar quão aleatório o número será, usaremos dois parâmetros, o maior número que nossa função pode gerar e o menor. Por exemplo, se dermos um número mínimo de 5 e um número de máximo de 10, ele só poderá gerar os números maiores que ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. Copie o seguinte código dentro desta caixa de texto.
Vamos ver como essa função irá funcionar. O computador segue as mesmas regras de matemática que a gente, ou seja, nós iremos começar pelos cálculos dentro dos parênteses. Nós iremos substituir max e min pelos nossos números maiores e menores. Como queremos que seja possível que caia o número de 1 a 10, substituiremos por estes valores. Agora, devemos subtrair eles, que nos dará um 9. Vamos para random agora. A função random irá executar e nos dar um valor aleatório entre 0 e 1. Vamos dizer que será 0.5. Agora, podemos multiplicar pelo resultado dos parênteses. 0.5 vezes 9 nos dará 4,5 de resultado. Lembra da função floor que falamos? Bom, como o resultado está dentro desta função, resultado será o parâmetro. Então, como foi 4,5, a função arredondará este número para baixo, nos dando 4. E agora, só precisamos somar nosso resultado pelo valor mínimo, que nos dará 5 como resultado. E pronto! Toda vez que nós executarmos este microflow, teremos um número aleatório. Agora, podemos clicar em OK e fechar esta janela. Agora, iremos criar um outro objeto, a nossa jogada. Arraste outra atividade de criação de objetos, só que dessa vez, nós não iremos preencher nenhum atributo. Nós iremos passar este objeto para a página, para que você, o player, possa preencher. Arraste uma atividade de exibição de páginas e selecione a página que já está no projeto, chamada de Home. Agora, vamos falar do último recurso, as páginas. Páginas basicamente são o que o usuário irá ver, e permite que o mesmo interaja com o Domain Model e os Microflows. Para isso, o Mendix nos dá o que chamamos de widgets, que são basicamente ferramentas que interligam as páginas com o Domain Model e Microflows. Iremos usar dois destes widgets, um widget chamado DataView, para que a gente possa ver nossa jogada que passamos do Microflow, e outro botão para executar nossa lógica. Comece por arrastando um DataView na página. O Mendix irá reclamar que nós não selecionamos a entidade. Dê 2 cliques nele. Podemos ver várias opções nessa janela, mas o mais importante é a seção Data Source. Clique no botão Select para selecionarmos a entidade. Como nós iremos passar nossa jogada do Microflow para a nossa página, devemos selecionar a entidade jogada, para que o Mendix saiba o tipo de objeto que ele está recebendo. Dê um OK e feche esta janela. Caso uma mensagem apareça, dê um OK. Isso irá colocar todos os nossos atributos para que não precisamos colocar manualmente. Agora, volte no Microflow que criamos e dê 2 cliques na atividade de mostrar página. Mendix irá entender automaticamente que queremos passar nosso objeto criado para a página. Podemos fechar agora. Agora, nós temos uma página para o usuário preencher sua jogada. Não muito útil, por enquanto. Volte na página e delete o botão Salvar e Cancelar, já que não iremos precisar salvar a jogada em nosso computador, e sim só comparar com o número aleatório que o computador gerou. Agora, vá na sua caixa de ferramentas e procure por Microflow. Arraste para a página onde os botões costumavam ficar. Isto basicamente é um botão que nos permite executar outro Microflow de uma página. Vamos criar mais um. Selecione o seu módulo e clique em New. E selecione Microflow e dê um nome, como Lógica de Jogo, e dê um OK. Agora, abra ele. Você vai perceber que tem uma espécie de triângulo amarelo no nosso Microflow. Isso também é um parâmetro. Como nós colocamos o botão para executar nosso Microflow dentro daquele DataView, nós passamos o objeto que estava dentro daquele DataView, que no caso é a nossa jogada, para dentro da nossa lógica, sem nenhum passo adicional. Da hora, né? Agora, para a nossa lógica, vamos pensar como iremos fazer isso. Iremos fazer uma comparação. Se o número da jogada for igual ao número aleatório, ganhamos. Se não, perdemos. Nós já temos o número da jogada. Agora precisamos resgatar aquele número aleatório que criamos lá no começo. Para isso, temos uma atividade chamada Retrieve, que significa resgatar. Arraste ela da sua caixa de ferramentas. Iremos selecionar From Database, por causa daquela opção que selecionamos lá no começo, o Commit, que basicamente significa que ele vai buscar esse objeto em nosso computador. Agora, vamos selecionar a entidade número aleatório, para que o Mendix saiba que estamos procurando por isso. Dê um OK e marque a opção First, para que possamos resgatar somente o primeiro objeto que está em nosso computador. E dê um nome chamativo, para que possamos identificar depois. E pronto, temos nosso número aleatório e a nossa jogada. Agora precisamos de uma forma de comparar esses dois valores. Como será que faremos?
Temos uma atividade em nossas ferramentas chamada de decisão, que basicamente nos permite fazer várias coisas, como ver se o número é maior ou menor que o outro, checar se um valor existe, mas o mais importante para nós agora é checar se um valor é igual a outro. Arraste uma decisão de sua caixa de ferramentas em nosso Microflow e dê 2 cliques. Iremos ser apresentado uma janela com uma caixa de texto gigante. Isso é onde iremos fazer nossa lógica. Para isso, usaremos 3 palavrinhas especiais, if, then e else, que em nossa língua significa se, então e se não. E 2 palavras como resultado, que é true e false. True significando verdade e false significando falso. Vamos fazer um teste. Vamos escrever aqui. Se 1 mais 1 é igual a 2, então verdade. Se não, falso. Se dermos um OK e fechar esta janela e selecionarmos uma das linhas saindo desta decisão com o botão direito e irmos nessa caixa de texto, vemos que temos 2 opções, True e False. Selecione True como exemplo. Agora, precisamos selecionar outro caminho para o falso. Arraste uma atividade da caixa de ferramentas, qualquer uma, e coloque em nosso fluxo. Arraste uma linha de decisão para essa atividade e conecte as duas, e agora escreva na caixa de texto. Como é possível 1 mais 1 não ser igual a 2? E pronto, temos nossa decisão. Claro, isso não é muito útil, já que sempre dará o resultado verdadeiro. Mas para nosso jogo, teremos números que podem ou não ser iguais. Dê 2 cliques em nossa decisão para modificarmos. Apague o que estava ali. O que nós precisamos dizer com essa decisão é se o player acertou o número aleatório, ou seja, se os valores são iguais. Uma coisa que eu não mencionei, nós usamos números como 1 mais 1 é igual a 2, mas nós também podemos usar os objetos que a gente tem disponível no Microflow, como o número aleatório que nós buscamos no nosso computador e o objeto jogada que foi nos passado pelo DataView. Com a decisão já aberta, aperte as teclas Ctrl e Space. Você irá ver principalmente o objeto número aleatório que você deu um nome chamativo. Todos os objetos são representados por um cifrão e o nome do objeto. Selecione este objeto, dê um espaço e agora procure por nosso outro objeto jogada e selecione ele. Agora, iremos comparar estes dois. Digite no começo se, daí pule no meio dos objetos e coloque um igual, e depois pule para o final e digite então verdade, se não, falso. E fica assim, se número aleatório for igual a jogada, então verdade, se não, falso. Criamos nossa lógica para o computador entender, não é incrível? Agora, podemos fechar esta janela. Nossa pequena brincadeira já selecionamos os possíveis fluxos de resultado, com verdadeiro e falso. Mas não podemos deixar assim, né? Queremos parabenizar nosso player por ter acertado uma chance tão pequena assim. Você pode ter visto que eu coloquei uma atividade no fluxo falso. Essa atividade é uma atividade chamada mostrar mensagem. Ela basicamente, eu acho que você já entendeu bem o que ela faz pelo nome. Se dermos 2 cliques nela, temos uma caixa de texto com conteúdo que irá ser mostrado ao usuário. Vamos apagar e como estamos no fluxo que o número aleatório não é igual ao da jogada, ou seja, o player não acertou, vamos escrever uma mensagem bem triste, como infelizmente você não acertou, carinha triste. Podemos fechar esta janela. Vamos adicionar mais uma atividade de mostrar mensagem ao usuário. Só que como neste fluxo o player acertou, iremos parabenizá-lo pelo seu feito. Escreva, parabéns, você acertou, carinha feliz. E pronto, você terminou sua lógica. Vamos ver agora como ficou, certo? Mas antes, devemos fazer um passo importante. A gente não colocou nenhuma forma de acionar nosso Microflow que cria nosso número aleatório. E não queremos ter que fazer isso por um botão, Estamos com sorte. O Mendix tem um jeito de executarmos o Microflow toda vez que abrirmos nosso programa. Entre na área de navegação. Em vez de abrirmos nossa página inicial, podemos selecionar o nosso Microflow, já que ele também abrirá a página inicial no final de sua lógica. Então, só selecionar nosso Microflow e pronto. Está animado para ver seu programa em ação? Clique no ícone de play na sua parte superior do Mendix, salve se necessário e prossiga. E agora, clique em View App para ver seu magnífico programa. Digite o número que você acha que será o sortudo e espere pelo melhor. Pronto, rapaz, estou falando que é pura habilidade. Agora que terminamos nosso jogo, se você for jogar de novo, você percebeu algo peculiar. Que toda vez que você for jogar, o computador irá gerar o mesmo número aleatório. Por que será? Pense um pouco comigo. Coloca aí nos comentários onde você acha que o erro está. Vamos lá.
No Microflow que é criado um número aleatório, este número é salvo em nosso computador, e toda vez que este Microflow é executado, outro número é adicionado. Só que pense no jeito que estamos resgatando este número em nosso Microflow de lógica. Lembra da opção que a gente selecionou, o First? Aquilo significa que ele sempre vai pegar o primeiro número desta tabela. Como você acha que a gente pode resolver isso? Vou te dar mais alguns segundos para você comentar ou só pensar comigo como resolveremos este mistério. Podemos resolver assim. Antes de a gente criar um número aleatório, a gente deve deletar todos os antigos números que estavam salvos. Podemos fazer assim com uma ação de resgatar. Só que em vez de só resgatar o primeiro, resgatamos todos os números. E uma ação de deletar estes números que a gente resgatou. E depois desta ação de deletar, teremos um número aleatório novinho em folha para usarmos. E pronto, agora sim, temos nosso jogo 100% funcionando. Mostre para seus amigos e sua família o seu feito. Eles irão ficar impressionados com o que nós conseguimos criar hoje aqui. Se você gostou deste vídeo, ele é um de uma série de vídeos que eu montei. Vamos dizer que é uma jornada, onde você é meu aprendiz. Irei te mostrar todos os conhecimentos necessários para que nós possamos criar um incrível projeto final deste curso. Este projeto é o lendário Snake. Iremos fazer sem nenhuma linha de código. Isto mesmo, o joguinho da cobrinha que você costumava jogar, ou em seu Nokia ou naqueles videogames de 1000 jogos em um. Esta será a sua jornada. Você começou aqui, neste vídeo. Eu irei te guiar pelo processo inteiro e as funcionalidades necessárias para que você possa criar este jogo comigo. Irei te levar mais a fundo por Microflows, pelo Domain Model e como criar páginas mais complexas. E uma ferramenta que eu não te mostrei nesse vídeo, o NanoFlow. Gostou? Se gostou mesmo, deixa um like e comenta aí qualquer dúvida ou se tiver uma sugestão. Se estiver no celular, arrasta o dedinho para cima e vai aparecer o botão de like. Nem precisa virar o celular, que eu sei que é irritante. Mas é isso, a sua jornada está na sua frente.